Boa tarde, sejam todos bem-vindos. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Hoje, gente, nós estamos fazendo o Evangelho num momento bem diferente. A gente está tendo que fazer agora à tarde. Então a gente sabe que muitos de vocês vão ter que participar em outro momento, quando a live ficar salva aqui. Mas no dia de hoje, a gente pede desculpa por isso, excepcionalmente é o único momento que a gente tem para fazer o culto do Evangelho. Então a gente, como sabe que talvez um número de pessoas que estão conosco não entrem e estão sempre, a gente vai pedir aí, se alguém que está assistindo conosco aí agora puder dar um retorno do som, de que vocês estão nos ouvindo bem, a gente agradece muito. Se vocês puderem dar um ok aí, mandar um ok, porque o nosso som tá inteligível. E aí já vamos seguindo, gente. Nós estamos no capítulo 18 de O Evangelho segundo o Espiritismo e nós estamos iniciando o subtítulo hoje: Nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Ainda na primeira parte aqui do capítulo 18. Então sejam todos bem-vindos. Hoje é o que número? Hoje é o Evangelho de número 115, pessoal. 115. Que maravilha, eu vi que algumas pessoas colocaram aí que o som tá bom, tá ok. Então vamos fazer Então vamos em frente. A Auricinha, acho que a Auricinha entrou aí. Auricinha, querida. Tá, então vamos fazer a oração, pessoal, e depois a gente entra propriamente no texto do Evangelho segundo o Espiritismo. Nosso Deus, nosso Pai, de infinito amor, de infinita misericórdia, de infinita justiça, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, todos nós nos reunimos aqui nesta tarde, sempre gratos e reconhecidos pelo amor de Deus em nossas vidas, se manifestando a cada momento, sempre rogando a paz e a bênção de Jesus Cristo em nosso favor, e sempre, no momento de iniciar o nosso culto do Evangelho, sempre implorando, ajoelhados espiritualmente, para que os nossos corações sejam capazes de registrar a presença santa e gloriosa de Jesus Cristo. Nós estamos aqui, Jesus, mais uma vez, como teus servos humilíssimos, pedindo para que o Senhor nos auxilie na compreensão desse texto maravilhoso, que toca profundamente as nossas almas e que, com certeza, muda as nossas vidas. O Santo Evangelho segundo o Espiritismo. Nós acreditamos, Mestre, com todo o nosso coração, que só o Senhor, como muito bem disse o apóstolo Pedro, só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Só o Senhor tem, Jesus, as palavras que descedentam a nossa alma, as palavras que alimentam profundamente e verdadeiramente os nossos espíritos. E é isso, Mestre, que nós estamos buscando aqui nesta tarde, a Tua Palavra, para que todos nós sejamos capazes de rearticular as nossas vidas no espaço e no tempo, buscando a construção do Teu reino glorioso por nós e em nós. Esse reino, Mestre, de paz, felicidade, sabedoria infinitas, em que nós estaremos ao Teu lado, Jesus, para sempre, como o Senhor já está sempre, em cada segundo ao nosso lado. Nós chamamos muito, Mestre, e é com muito amor, com muita gratidão, com muita felicidade, com muita fé, que mais uma vez, pedindo mais serviço na face desta terra, em Teu nome, que todos nós te dizemos, ajoelhados, lembrando da Tua linda e santa imagem. Ave Cristo. Aqueles que aspiram à glória de servir em Teu nome te glorificam e te saúdam. Nós te amamos muito, Jesus. Se conosco, Mestre, aqui no nosso momento de estudo, de culto do Evangelho e por toda a eternidade. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Bom, então, gente, né, o texto de Allan Kardec, agora no item 6, 7 e 8, ele vai trazer 3 partes do Evangelho de Jesus. A primeira delas é o Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 21 a 23. Depois, a segunda, no item 7, é o Mateus, capítulo 7, versículos 24 a 27, também referenciado em Lucas, capítulo 6, versículos 46 a 49.
E o item 8, o último item que nós vamos comentar hoje, é o Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 19. Lembrando que o subtítulo deste capítulo que nós estamos estudando hoje é: nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Ó, gente, vou fazer a leitura então agora, mas fiquei feliz que eu vi o nosso querido amigo Silinhas entrando aí na live. Abração, querido. Bom, gente, então vamos ao texto. Nem todos os que me dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Apenas entrará aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos nesse dia me dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Não expulsamos em teu nome o demônio? Não fizemos muitos milagres em teu nome? Eu então lhes direi em alta voz: afastai-vos de mim, vós que fazeis obras de iniquidade. Quer começar? Quero. Então vamos ver aqui, gente. Jesus, ao falar sobre isso, e aqui foi anotado por Mateus, o evangelista, não é? Naturalmente, Jesus estava ensinando que o reino dos céus não pertence àqueles que agem pelas aparências. Então, não basta que a pessoa louve de público ao Senhor, diga em alta voz, Senhor, 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 que faça belas orações em público, que faça belas campanhas em respeito à fé, a sua própria fé em Deus, a sua própria fé em Jesus Cristo, porque isso pode parecer aos outros uma grande espiritualidade. Para Deus. Mas para Deus isso nada significa se for vazio. Isto for vazio. Ou seja, se essa fala não for acompanhada de ações, de pensamentos, de atos, de atitudes cristãs, de atitudes elevadas, espiritualmente falando. Então não é o que sai da boca da pessoa no sentido de que ela louve a Deus, louve ao Criador, que abençoe o nome de Jesus na sua vida e assuma que é do Cristo, né? Isso só não basta. É isso que Jesus está mostrando. Não é que a gente não deva fazer isso, porque nós temos que também separar as coisas. Porque sempre que uma pessoa vai louvar a Deus, louvar a Jesus, ela está fazendo um ato benemérito, ela está agindo no sentido de espalhar a boa nova de Jesus, que é muito importante, né? O que Jesus está criticando aqui não é o ato de louvar, mas é o ato de louvar sem correspondência nos sentimentos da criatura. Quer dizer, a pessoa está da boca para fora expressando uma elevação que pode até impressionar a muita gente, e aí nós vamos ver que os falsos cristos e falsos profetas, eles arrastam multidões, porque eles se fixam apenas no que a pessoa está falando, está transmitindo, e acham que pelo fato dela estar fazendo essa transmissão pública e atingindo o grande público, que ela é um espírito elevado, que ela é um mensageiro de Deus ou uma mensageira de Deus, e quando na realidade pode não ser o caso. E o próprio Jesus vai dizer qual que é este caso, porque ele diz assim: então eu lhes direi em alta voz, afastai-vos de mim, vós que fazeis a obra da iniquidade. Ou seja, ele está se referindo exatamente àquela pessoa que apenas vive na aparência da fé, na aparência da espiritualidade, né? Falando muito bonito em nome de Deus, em nome de Jesus, dos espíritos superiores. Ela tem uma oratória brilhante,
mas no íntimo dela e nas ações, nas atitudes, nos pensamentos e nos sentimentos que só Deus pode acessar. Ela, na realidade, está fazendo obras de iniquidade. Ela está sendo uma pessoa má, uma pessoa sem caridade, sem solidariedade, está agindo contra a própria pregação dela. Esse é um problema. E essa dissonância, né, essa falta de sintonia entre o que a pessoa fala e o que ela age, o que ela diz e o que ela faz, é justamente o que Jesus está criticando. Por isso ele fala, não, esses aí se afastem de mim porque não tem parte comigo. Ao passo que ele ainda esclarece que somente estará comigo aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então, não é simplesmente falar de Deus, falar de Jesus, espalhar a boa nova, embora essa seja uma atividade muito nobre, mas principalmente a atividade que ele quer que nós façamos é que nós façamos na terra, nas nossas vidas familiares, nas nossas vidas profissionais, dentro dos nossos templos religiosos e na via pública, nós façamos a vontade de Deus, nosso Pai que está nos céus. E se a gente fizer isso, nós estamos em paz, porque nós estamos em absoluta sintonia com o que nós pensamos e agimos. Isso se chama ética. Não é? Você agir de acordo com os seus padrões morais. No nosso caso, padrão moral espírita cristão, que é o mesmo padrão moral do Cristo. Se a gente não age assim, com essa ética espírita cristã, nós vamos cair nessa parábola aí, naqueles que vão dizer para Jesus, Senhor, Senhor, nós não falamos, profetizamos em seu nome, nós não fizemos reuniões de desobsessão em seu nome, que é expulsar demônios, que era a expressão, o jargão usado na época de Jesus. Hoje a doutrina espírita, com o conhecimento dos espíritos superiores, que foram transmitidos para Kardec e depois através de Chico Xavier, nos esclarece que é a atividade da desobsessão. Então não adianta, se você faz palestras, profetiza, vê o futuro, se você cura as pessoas também, como ele fala aqui, não é? Não fizemos muitos milagres em seu nome, a pessoa que teve uma atividade de cura, mas se ela não agiu dentro dela conforme a ética espírita cristã, o que adiantou ela curar essas pessoas? A mesma coisa, se ela não agiu na conformidade da ética espírita cristã e participou de reuniões de desobsessão, ela pode ter ajudado muitos espíritos até, mas não ajudou a si mesmo. E aí precisa recomeçar. Pessoal, esse texto é muito importante e ele tem alguns pontos que são especialmente importantes para os líderes religiosos. O primeiro ponto importante aqui, gente, é o seguinte: a afirmação doutrinária não tem o poder de salvar o espírito de alguém no sentido de redenção espiritual. Isso é muito importante. Nós falamos isso com todo respeito às escolas religiosas que atribuem um valor maior do que ele realmente tem espiritualmente às afirmações doutrinárias. Porque falar eu sou cristão, eu sou de tal igreja, eu sou de tal denominação, isso em termos de redenção espiritual significa nada. E quando a gente pensa no espiritismo, que é uma escola muito conhecida no Brasil, uma escola religiosa muito conhecida no Brasil, falar que é espírita cristão sem ter uma vida no dia a dia, de fato baseada no espiritismo cristão, isso não significa nada. E a gente tem aquela frase muito famosa do Chico de que Jesus, ele é uma realidade que tem que ser vivida e não uma afirmação que tem que ser proferida da boca para fora. E aí, gente, quando a gente pensa no sentido do líder religioso,
Isso é muito sério porque o líder religioso escolheu esta posição. Ninguém força uma pessoa a se tornar um líder religioso, a estar nesse lugar de quem ensina, de quem vai falar. Nós sabemos que existem planejamentos espirituais e que, obviamente, muitas pessoas têm missões de descer aqui para a Terra e espalhar, ensinar a palavra do Cristo. Agora, com a exceção de espíritos superiores que descem de fato para revelar a lei de Deus, questão 622 do Livro dos Espíritos, nós temos sim espíritos que vão batalhar como pastores, como palestrantes, como médiuns, mas que não são espíritos elevados. E eles, em algum termo, escolhem esta posição. E qual que é o problema, gente, de quando a afirmação pública dessa pessoa apresenta uma dissonância com a vida dela do dia a dia? Que ela causa o escândalo. E aí a gente tem aquela frase de Jesus: ai daquele que causa o escândalo, porque uma pessoa pública, um líder religioso, quando ele erra, ele pode sim abalar a esperança, a fé de muitas pessoas, porque essas pessoas que construíram, e por mais que a gente saiba e repita muito que a fé deve ser construída em Jesus, é normal, pessoal, que as pessoas se apeguem aos seus líderes religiosos. Isso é comum aqui na Terra, é comum que as pessoas tenham referências e guardem essas referências dentro dos seus corações. Então, a postura do líder religioso hipócrita, ela é muito maléfica. Não é à toa que Jesus fala: ai daquele que causa o escândalo. E aí a gente tem essa ideia da obra de iniquidade, né? Porque Jesus não está falando só de quem fala do evangelho, ele está falando de uma pessoa que vai falar da palavra, bem aquele aspecto do fariseu hipócrita, mas que vai ter uma vida cheia de iniquidades. E a gente lembra aquela frase de Jesus, bastante dura, quando ele olha para os fariseus e diz: vocês são como sepulcros caiados, lindos por fora, né? Pintados de branco por fora, mas cheios de morte e podridão por dentro. Então, o líder religioso hipócrita, gente, literalmente, ele é um problema. Ele é um problema porque ele vai mexer de forma equivocada com a fé, com a esperança de muitas pessoas. E aqui a gente tem um ponto importante que a gente precisa destacar nesse primeiro momento do evangelho, que é o seguinte: a afirmação doutrinária, por si só, quando ela é acompanhada de uma vida cheia de iniquidades, ela é um problema, e essa pessoa, né, vai ouvir aqui o que Jesus tá dizendo: afastai-vos de mim. Agora, quando a gente entende que a afirmação doutrinária não significa redenção espiritual, a gente volta para a frase de Kardec: fora da caridade não há salvação. Existe, pessoal, muita discussão no meio teológico, nos estudos teológicos, sobre salvação, sobre o que significaria redenção espiritual. E não pode haver dúvida que, para nós espíritas cristãos, não existem rituais externos que são um requisito da salvação. Não nos enganemos, gente. E aí a gente sempre indica a leitura lá do capítulo 4 do Evangelho de João, quando Jesus conversa com aquela mulher samaritana e fala para ela: chegará o dia em que vocês não adorarão a Deus, nem neste monte e nem em Jerusalém. Deus é espírito, e ele procura aqueles que o adorarão em espírito e em verdade. Então isso é espiritual. Essa afirmação de que Jesus é o nosso Salvador, ela tem que ser íntima e ela tem que ser refletida nos nossos atos do dia a dia, na nossa vida cotidiana. Do contrário, gente, o problema de consciência é ainda maior, porque a gente tem aquele momento em que Jesus nos diz: aquele que conhecia a vontade do seu Senhor e não a praticou, este receberá muitas bastonadas. Mas aquele que não conhecia a vontade do seu Senhor e não a praticou, este receberá poucas bastonadas. Alguém que conhece suficientemente a lei de Deus a ponto de pregá-la é alguém que, se não cumprir, receberá muitas bastonadas. Então a gente precisa ter muita responsabilidade, pessoal. Aí no sentido, não que ele será... Não, essa é uma figura. O evangelho, eu acho que fica bastante inteligível para todos nós que o evangelho é bastante figurado. É por isso que Kardec faz todos esses comentários para a gente poder depurar o fundo e interpretar melhor essas palavras. Mas em muitos momentos, Jesus usa figuras como essa das bastonadas para que nós consigamos, de alguma forma e com algum esforço, extrair o que ele de fato quer dizer em termos espirituais. Aí vem esse outro trecho que é citado tanto em Mateus quanto em Lucas, nos dois evangelhos, no qual
Jesus disse assim, é o item 7 agora deste capítulo. Aquele, pois, que ouve minhas palavras, estas minhas palavras, e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Olha que imagem importante. Quando caiu a chuva, os rios transbordaram, sopraram os ventos sobre a casa, ela não ruiu, por estar edificada sobre a rocha. Então a primeira parte está muito claro isso, né? Aquele que age em sintonia, em afinidade ética com os seus padrões morais do Cristo, que assume o cristianismo, assume a palavra da Boa Nova, do Evangelho de Jesus como redentora, busca essa palavra, se esclarece, se ilumina com ela, medita na profundidade dela e tenta transformar-se intimamente, no sentido de vivenciar o que esses ensinamentos indicam, não é? Que é a primeira frase aqui de Jesus, aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica. Então é muito importante isso, né? Frisarmos isso, que a pessoa aceita a palavra de Jesus, mas não fica só no aceite, não fica só na escuta, ele as pratica, ele vai ter um grande esforço de praticar aquele bem preconizado pelo cristianismo. Então, este será comparado a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. E a rocha firme é uma imagem muito clara, né? Jesus aqui está nos mostrando uma imagem claríssima. O homem prudente, quando vai construir sua casa, ele não vai construir sua casa sobre areia. Por quê? Nós sabemos muito bem que a areia, ela se move com as águas, se move com o vento, ela não oferece fundação segura para a construção de uma casa e, fatalmente, se ele fizer isso, a casa vai ruir. A mesma coisa, se ele constrói a sua casa em terreno que não é seguro, por exemplo, num alagado, na beira de um rio, e esse rio comumente transborda, não é? Ninguém vai construir, por exemplo, a sua casa na beira da praia, né? Ao contato com a água, porque nós sabemos que as marés vão e vêm, e tem maré cheia, tem ressaca, e a casa pode ser levada embora. E você também não vai construir a sua casa no pântano, num lugar alagadiço, que tem cheias, porque a mesma coisa vai acontecer, essa casa vai ser varrida. Ao contrário, se você constrói fundações sólidas da sua casa na rocha, a rocha é a imagem da segurança, da certeza, do equilíbrio, né? Toda a fundação de um edifício, por isso, quanto maior for esse edifício, mais a necessidade que as fundações sejam profundas e fixadas em rocha sólida. A mesma coisa nas casas, né? A casa, se você, dependendo do terreno onde você vai construir a sua casa, ela precisa ter fundações muito sólidas. E então, se ele faz isso, ele está sendo comparado a um homem prudente. Caso contrário, é o que Jesus vai agora expor da seguinte maneira: mas aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, se assemelha a um homem insensato, que construiu sua casa na areia. Quando a chuva caiu, os rios transbordaram, os ventos sopraram e a vieram açoitar. Ela foi derrubada, grande foi a sua ruína. Porque quem é que vai se expor dessa maneira, com essa falta de prudência? E Jesus ainda cita, este homem é um homem imprudente, insensato. Então, de um lado, nós temos a sensatez, a prudência do homem que constrói a casa sobre a rocha, e ele está comparando esse homem à pessoa
que assume a sua mensagem de libertação espiritual, que é o evangelho de amor e de sabedoria, mas não somente na palavra, não somente na aparência, não somente nos atos externos dela, mas principalmente na rocha da sua fé, na rocha da sua constância, da sua perseverança, na rocha do seu amor à verdade, na rocha da sua certeza na imortalidade, na continuidade da vida, na rocha da sua confiança em Deus. Essa rocha é inamovível, porque uma vez que você adquire tudo isso, né, a confiança em Deus, a fé na vida, a fé na providência divina, essa rocha da esperança também, onde você pode sofrer o que sofrer, qualquer tipo de dificuldade, de dores, de lutas humanas, de problemas de saúde, problemas financeiros, problemas diversos com a família, mas se você tem a esperança, a rocha da esperança no seu coração, no imo da sua alma, você sabe que tudo é passageiro, que tudo é uma lição, tudo é uma escola, que isso vai passar e as coisas vão melhorar, e assim sucessivamente. Então é por isso que ele diz: quem perseverar até o fim será salvo. Será salvo de todas as dificuldades. Isso é o quê? É a pessoa que constrói a sua vida espiritual na rocha da fé viva em Deus. Ao contrário, se a pessoa não faz assim, ela é comparada a um insensato. Quer dizer, a insensatez demonstra uma infantilidade espiritual. É a pessoa que não está nem aí para nada, não observa as questões espirituais. Ela pode até assumir determinada fé, mas não a pratica, não busca se inteirar da profundidade da sua fé, não busca agir conforme os preceitos da sua fé, e mais ainda, se ela se diz cristã, né, se ela desconsidera, por exemplo, as disciplinas, as escolhas, a necessidade de evoluir, de aperfeiçoar-se, de melhorar-se a si mesma, se ela desconsidera tudo isso, ela nada mais é do que uma criança espiritual insensata, improdutiva, e que certamente vai se ver diante dos resultados da sua própria imprudência. E por isso Jesus termina essa imagem, né? Podemos dizer que é uma parábola, dizendo: grande foi a sua ruína, porque tudo que ela construiu na base da fantasia vai ruir. Pessoal, esse texto é um texto também muito significativo e com uma profundidade que a gente precisa analisar com muita calma sempre. O André Luiz e o Emmanuel, a gente conversou sobre isso aqui no Instagram há alguns dias. Tanto o André Luiz quanto o Emmanuel, nesses estudos mais científicos trazidos pela mediunidade de Chico Xavier, vão nos dizer que nós somos a nossa palavra muito mais do que nós imaginamos. A ponto do Emmanuel e do André Luiz dizerem que se nós evoluirmos as nossas palavras, nós vamos evoluir espiritualmente em algum termo, em algum nível. A palavra de Jesus, por isso que a gente sempre defende isso, ela precisa ser valorizada como o maior tesouro que existe na face dessa terra. A gente precisa repetir essa palavra, ler o Evangelho incessantemente e sempre querendo mais do que Jesus fala, porque essa palavra, ela ainda está bem distante de ser propriamente compreendida por todos nós. O André Luiz vai dizer que nesse aspecto de que nós somos muito mais do que imaginamos as nossas palavras, o Evangelho e a palavra de Jesus propriamente tem uma importância para a nossa redenção espiritual que nós nem somos capazes de depreender neste momento da nossa vida, da nossa caminhada enquanto encarnados aqui na Terra. E aí, gente, a palavra de Jesus, ela é capaz de nos prover com um patrimônio espiritual. E ela é diferente dessa palavra do mundo, da palavra do materialismo, que é absolutamente transitória e que vai nos trazer um patrimônio
transitório, um patrimônio da ilusão, um patrimônio material e materialista. Quando a gente evolui espiritualmente, evolui na palavra, nesse aspecto em que nós estamos aqui inseridos e sobre o qual nós estamos conversando, nós vamos construir um patrimônio, que é esse patrimônio que a ferrugem não corrói, que a traça não destrói. Então, quando nós evoluímos espiritualmente, isso, pessoal, não tem volta. E por isso que vale tanto a pena a palavra de Jesus. Quando nós avançamos em amor, avançamos em fé, avançamos em felicidade, esse patrimônio espiritual é inabalável. Sempre que eu falo sobre isso, eu sempre gosto de lembrar as palavras de Davi, lá no Salmo 23, quando ele diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Isso é quem tem fé. E por isso Jesus usa essa figura da rocha e da areia. Porque, gente, quem se constrói pelo materialismo não pode se iludir. Quando vier a chuva, quando ele fala os rios transbordam, os ventos sopram, que são as dificuldades da vida, o choro, perder um ente querido, aparece uma doença, tem um revés financeiro, literalmente a casa mental, e é disso que Jesus está falando, a gente volta, eu vi que alguém colocou aí uma lembrança de André Luiz, e é exatamente disso. Nós estamos falando dessa casa mental. Essa casa mental não suporta, porque não tem mecanismos, não tem instrumentos para lidar com os reveses do mundo. Não tem infraestrutura, né? Não tem essa infraestrutura. Assistente. E quando o André Luiz fala de casa mental, gente, nós estamos falando de um atributo do espírito. Essa casa mental que André Luiz diz estudar no plano espiritual. Então percebam, esse patrimônio espiritual, ele vale muito a pena, gente. E vale mais a pena, a gente bate nessa tecla não é à toa. Vale mais a pena do que nós imaginamos. Porque, gente, ter uma felicidade que é inabalável, essa é uma realidade, esse é um mistério da vida, esse é um gozo tão grande, esse é um prazer inenarrável espiritual. Essa felicidade, ela é tão grande que ela faz valer a pena tudo de ruim que nós passamos aqui na Terra. E não nos enganemos. As pessoas que amam, que têm fé, que são felizes, o sofrimento para elas, no nível dessa casa mental, ele é totalmente diferente, gente. A gente tem pessoas, até do nosso convívio que nós conhecemos, que tem bastante fé, que não se abalam, não entram em desespero nos momentos difíceis da vida. Do contrário, nós temos pessoas que no primeiro problema, um problema que aos olhos de muitas pessoas nem é tão grande, essa pessoa já se desespera, ela já está muito aflita. É essa casa construída na areia. Vem um vento, vem uma chuva, essa casa começa literalmente a desmoronar. Vem o desespero, vem a aflição, vem choro, ranger de dentes, sobre os quais Jesus tanto falou com todos nós. Então, pessoal, a valorização da palavra de Jesus, para nós que somos cristãos, ela precisa ser uma realidade diária. Nós não podemos subestimar o poder da palavra de Jesus. Então, mais uma vez, a gente diz isso aqui. Leiam todos os dias os evangelhos. Leiam Mateus, Marcos, Lucas e João. Consumam aquilo que Jesus falou. Porque mesmo que no primeiro momento pareça um texto, como eu vi que alguém colocou aqui, nós também falamos sobre isso, alegórico, com muitas figuras, essa palavra, gente, ela vai entrando. A repetição é necessária. Tirar o espírito da letra. Né? Literalmente. Então, mas é o esforço, E é preciso repetir. Estudar. É muito preciso repetir, porque se a gente não repetir essa palavra do Cristo, a gente não vai depreender a profundidade dela. Nós não vamos alcançar a profundidade dela. Então essa repetição, todo dia, não tem aquele ditado, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura? O André Luiz diz pra gente que no futuro nós operaremos a mente como hoje nós operamos uma apendicite, como hoje a apêndice é operada. Então percebam que isso acontecerá por intermédio da palavra bem utilizada. Então, mais uma vez, não subestimemos o poder da palavra do Cristo, e todo mundo, gente, nós que somos cristãos, vamos dar mais valor à palavra de Jesus, porque ela pode, indiscutivelmente, mudar as nossas vidas. E é isso de que trata o Evangelho, né? É justamente a boa nova da redenção espiritual que passa pela palavra e pela ação
decorrente dessa palavra. O Emmanuel vai dizer que o Evangelho não prescindiu da palavra para poder chegar até os nossos corações. Então a gente não pode desvalorizar isso, gente. No dia a dia fica aquela coisa parecendo até clichê. Lê o Evangelho, lê a Bíblia, mas isso tem um valor, pessoal, maior do que a gente compreende. Isso muda as nossas vidas mais do que nós imaginamos. A palavra de Jesus é o ápice que nós temos aqui na Terra de tecnologia, de conteúdo, de redenção espiritual. Bom, aqui então vamos entrar no último item, que é o item 8, que Kardec coloca como sendo o trecho do Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 19, no qual Jesus nos alertou: aquele que violar um destes menores mandamentos e que ensinar os homens a violá-los, olha bem, será considerado como o último no reino dos céus. Mas aquele que os cumprir e ensinar será grande no reino dos céus. Então aqui Jesus está alertando essa questão muito séria das pessoas que não somente violam os ensinamentos do Cristo, como ensinam os outros a violá-los. Então, por isso é que o João Pedro estava falando aqui que é muito importante a gente conhecer a palavra de Jesus. É muito importante a gente ler o Evangelho de Jesus, estudá-lo, meditá-lo, porque nós vamos depreender daí uma série de atitudes que nós devemos tomar para nos resguardar espiritualmente. Essas atitudes são inspiradas na palavra de Jesus, no Evangelho de Jesus. Então é o roteiro. Tem um livro que Emmanuel escreveu por Chico Xavier, chama-se Roteiro. E no prefácio ele diz exatamente isso, que o Evangelho de Jesus é o eterno roteiro para as nossas vidas e para a nossa ascensão espiritual. Tem aquela outra série que Emmanuel vai comentar versículo a versículo do Evangelho de Jesus, tendo uma visão mais contemporânea sobre a sua interpretação, e ele começa essa série, são vários livros, mas ele começa com um livro chamado Caminho, Verdade e Vida, inspirado naturalmente naquele dizer do Cristo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Muita gente até vai interpretar isso de forma errônea, dizendo: basta eu aceitar que eu já estou no caminho. Não. Ninguém vai ao Pai senão por mim significa: ninguém vai fazer esse percurso evolutivo da ascensão espiritual se não agir conforme as palavras ditas como verdade eterna e mostradas como nosso caminho de redenção, que é a boa nova de Jesus, o grande tesouro, né? O mapa do tesouro espiritual, segundo Emmanuel. Então, isso é muito importante. A pessoa precisa conhecer a palavra de Jesus com o Evangelho de Jesus para, a partir daí, saber como agir no dia a dia da sua vida, de relação, seja na família, com os pais, com os irmãos, com o marido, com a esposa, com os filhos, depois com os netos, né? Com os familiares de uma forma generalizada, depois os amigos, com os amigos, até mesmo com os inimigos, porque Jesus também nos ensina a amar os inimigos, a perdoar aqueles que nos ofendem, caluniam. Então, nós temos aí diversos tipos de inspirações nascidas na fonte do Evangelho de Jesus, que são aplicáveis na vida cotidiana da pessoa, na vida profissional, no ambiente de trabalho. Quem não teve ou não tem um chefe difícil, um colega de trabalho difícil, ou também no ambiente da sua fé religiosa, no templo
de escolha da sua religião, seja espírita cristã, seja católica romana, seja protestante, nas diversas denominações reformadas, né? E assim sucessivamente. No ambiente da via pública, o respeito às leis do trânsito, a consideração para com o transeunte, para alguém na via pública, a preocupação com o meio ambiente, com os animais, com as florestas, com os rios, com a nossa casa planetária, tudo isso é levado em conta. Então é muito importante a gente conhecer para agir em conformidade com esse conhecimento, que é a nossa ética, no nosso caso espírita cristã, não é? Agora, se a pessoa viola essa lei, esse ensinamento, ela conhece e viola, ela está adquirindo um débito espiritual sobremaneira difícil de ser resgatado. Mas pior ainda é se ela inspirar aos outros essa violação. Se ela se transformar num arauto das sombras, não é? Estimulando a matança, estimulando, por exemplo, o aborto, estimulando o suicídio, estimulando o assassinato, estimulando a violência, estimulando a guerra, estimulando a corrupção. Então, aí realmente essa pessoa estará numa situação muito provável de ser degradada nesse momento de transição planetária da Terra para um planeta primitivo onde ela possa recomeçar a sua trajetória de espiritualização e certamente onde haverá choro e ranger de dentes, não é? Ao contrário daquele que agir conforme a palavra do Cristo, ele próprio diz, esse será grande no reino dos céus. Nós temos um exemplo claro disso. Chico Xavier, a vida inteira, agiu em conformidade com a sua fé, com os ensinamentos que ele transmitia, através não somente da sua mediunidade, mas através da sua palavra e dos seus exemplos. Pessoal, uma pessoa que ensina os outros a violar a lei de Deus, ou esses ensinamentos maravilhosos, a palavra do Cristo, é uma pessoa que está cavando um futuro muito difícil. Porque, gente, vocês se lembram quando nós falamos, e nós estudamos essa parábola bastante aqui, eu lembro que foi no final do ano passado, de 2024, do semeador, quando aquele semeador sai a semear. Pessoal, a pessoa que ensina os outros a não cumprir a lei, ou que tem um discurso para fazer as outras desvalorizarem a lei, é uma pessoa que torna a terra do coração do outro infértil. É aquela terra que cai e não dá nada, não dá fruto. Pode ser o espinheiro, pode ser o não vai dar fruto, porque você estraga essa terra fértil quando você, de uma certa forma, vai na frente e cultiva ali um valor materialista. Isso é muito sério, gente. E as pessoas que fazem isso, uma larga escala, influenciam milhões de pessoas no caminho do materialismo, elas têm uma responsabilidade terrível, porque muitas vezes, percebam como essa questão da palavra é importante, ela tocou o espírito do outro com uma palavra inadequada, e esse espírito vai estar mais duro para a realidade da espiritualidade, para a realidade do cristianismo. Nós temos que tomar muito cuidado com discursos materialistas que se disfarçam de caridade, que se disfarçam de fraternidade, porque o nosso ponto de partida, pessoal, teórico, axiomático, tem que ser a crença na imortalidade do espírito, a crença em Deus, a crença em Jesus Cristo como o nosso grande Messias, como o enviado de Deus para salvar as nossas vidas. Se esse não é o ponto de partida da teoria, do discurso, da fala, de um conjunto articulado de palavras, tomem cuidado, porque isso pode ser uma grande armadilha, e esse pode ser o motivo de grande problema e de perdição na sua vida. Muito cuidado. Sempre pensa, essa pessoa que está falando de fraternidade, essa pessoa que está falando aí de ajudar o outro, a base do discurso dela é espiritualista?
A gente não está falando que vocês vão trancar as portas para a caridade, não é isso, mas percebam, porque quem finca a bandeira do amor aqui na terra é Jesus Cristo de Nazaré, não é outra pessoa. E a gente precisa tomar cuidado, porque fazer o bem em nome do materialismo pode ser um problema lá na frente, porque você vai estar fazendo bem, mas você pode estar infeliz, você pode estar ali sem esperança numa vida melhor, porque você está acreditando que depois daqui tenho nada. E esse é um problema espiritual, pessoal. Então analisem os discursos que vocês ouvirem e percebam o ponto de partida dessa teoria. É espiritualista ou é materialista? Porque Kardec, gente, não falou tanto de o nosso inimigo, nós estamos combatendo. Kardec não colocou o materialismo nesse holofote de combate à toa. Então prestem atenção, porque muitos lobos estão disfarçados em pele de cordeiro, e a teoria materialista, ela é um problema para nós que somos cristãos, porque nós precisamos viver as nossas vidas acreditando que nós somos espíritos imortais. E as pessoas que propagam o materialismo no discurso, elas estão construindo para elas mesmas um futuro de uma transitória infelicidade, porque como elas são filhas de Deus e elas também serão felizes, e um futuro de choro e ranger de dentes também transitório, mas que traz realmente muita agonia e muita aflição. O nosso caminho, a nossa bandeira é o Espírito, a existência de um Espírito imortal que no caminho de Jesus, como Geraldinho muito bem lembrou, o Cristo sendo caminho, verdade e vida, nesse caminho, esse espírito mortal vai brilhar mais e vai ser muito mais feliz. Nós não podemos ser emissários do materialismo. E para isso a gente tem que estudar e compreender teorias que são materialistas. A nossa bandeira é cristianismo, é espiritualismo. E no mais alto grau, né, de espiritualidade. Exatamente. Que é justamente a proposta do Cristo, e segundo a doutrina espírita nos revela o governador da Terra, aquele que a plasmou no cosmo há 4 bilhões e 500 milhões de anos atrás, e portanto é nosso mestre e nosso Senhor. E pessoal, só para esclarecer isso aqui, para essa fala não ser mal compreendida, é claro que todo ato de bondade, toda caridade, ela é bem-vinda. Eu não estou dizendo que nós devemos combater isso, eu estou dizendo que nós devemos prestar atenção para saber se os discursos que pregam essa bondade, essa caridade, eles são discursos espiritualistas ou materialistas. E vamos colocar aí, pessoal, que a recíproca também é verdadeira. Existem discursos que são espiritualistas na teoria, e foi disso que a gente começou falando, mas que na prática são muito materialistas. E de pessoas que se vendem como espiritualistas, mas buscando sempre a matéria, o materialismo, né? O benefício material. O benefício do dinheiro, o benefício do poder, o benefício da fama, ou outros tipos de, vamos dizer assim, de sensações da matéria, né? Para massagear o próprio ego, e não propriamente um caminho de espiritualização. Isso é muito importante, a gente estar alerta para isso. Um dia a gente vai fazer aqui... E sobre isso Jesus falou, haverá falsos cristos e falsos profetas. E lobo em pele de cordeiro. Esse é um assunto um pouco mais complexo, um pouco mais sofisticado, mas um dia a gente vai tirar um evangelho só para falar sobre autonomia e heteronomia, que são essas dissonâncias entre a teoria e a praxis, e isso é bastante importante, um dia a gente tem que conversar sobre isso. Nós chegamos então ao fim do nosso evangelho de hoje, que é o culto do evangelho de Jesus no Lar, de número 115, e convidando a todos vocês que semana que vem também teremos um horário diferenciado, será feito à tarde. Acho que seria até bom a gente perguntar, né, pessoal? Se vocês prefeririam que nós fizéssemos o evangelho à tarde, assim como nós fizemos hoje, ou ali meia-noite, 1h da manhã, quando a gente tivesse mais apertado de horário, qual que seria o melhor momento? Ou mais à tarde, ou mais ali depois da meia-noite, né, 1h? O que vocês preferem? A gente depois vê isso, o resultado na enquete, né? Mas a gente agradece a presença de todos. Agora temos que fazer no nosso encerramento, pedindo a Jesus que nos abençoe, que as nossas águas sejam fluidificadas pelos nossos benfeitores amigos,
e também que neste momento de agradecimento, de oração, os nossos benfeitores espirituais possam, em nome de Jesus e em nome de Deus, nos trazer energias benéficas e principalmente curativas e de paz e fraternidade. Graças nós vos damos, ó Pai, pelo pão espiritual que nos destes nesta tarde de hoje, pedindo, Senhor, abençoai-o em cada lar, em cada oficina de trabalho, em cada templo religioso, em cada ambiente na qual estes ensinamentos chegaram. Pedimos, Senhor, abençoai também todos aqueles irmãos e amigos que se ligaram a todos nós pelos laços da afinidade, do carinho, do acompanhamento, de nossas singelas reflexões, a fim de que todos eles, neste grande abraço espiritual, sejam considerados, Senhor, como integrantes deste lar, o lar que te pertence, Jesus, portas adentro do nosso coração. A casa mental que é também sua, Senhor, que com a tua presença se ilumina de alegria e reconforto, que com a tua sublime visita se engalana de flores e de expectativas nobres, de esperanças renovadas, de paz e reconforto aos corações. Senhor, esteja sempre presente em nossas casas íntimas, Senhor, neste lar espiritual que é o teu lar, para que faças morada dentro de nossos corações, tocando as fibras mais íntimas dos nossos sentimentos, para que eles entrem na diapasão do teu amor, inspirando a melodia celeste do perdão, do esquecimento de todo o mal, da superação de todos os obstáculos com a fé renovada, pura e simples. E especialmente, Mestre adorado, que nesta sinfonia de amor e renúncia estejamos todos unidos na fraternidade pura e simples, na solidariedade cristã que nos uniu para um concerto de luzes novas, para um novo alvorecer. E assim, Mestre adorado, nós te dizemos, graças nós vos damos, ó Pai, pelo pão espiritual que nos deste. E pedimos, Senhor, abençoai-o e abençoai também todos aqueles, não somente esses que se encontram sob este teto iluminado de amor e entendimento, mas sobretudo aqueles outros que passam pela provação da fome espiritual e da sede de conhecimentos novos, a fim de que possam, em teu nome, serem saciados. Que assim seja, Senhor, hoje, amanhã e para todo sempre. Amém. Que assim seja. Amém, pessoal. Bom, gente, então com essa prece maravilhosa do Geraldinho, a gente encerra a live de hoje. A gente se encontra aqui na semana que vem, tá bom? A gente aí combina o horário com antecedência. Se vocês puderem falar o horário que vocês preferem, isso ajuda a gente. Beijo, até depois. Beijo, pessoal.